autoridade no Senhor. E todo aquele que tem autoridade no Senhor, ele tem um coração grato. Fala para o teu irmão, Deus quer te dar um coração grato. Todos os dias, é verdade. E nós temos oportunidade de derramar nossa gratidão no altar da casa de Deus. Isso provoca o que, pastor, em nossas vidas? O sobrenatural, o impossível. Quantos gostam de andar no sobrenatural de Deus aqui? Diga, eu gosto. Diga, amém. Isso. E existem textos na palavra de Deus, por isso eu estou embasando isso sobre a tua vida, sobre a nossa vida, como Malaquias 3:6, que fala que Deus não muda. Fala comigo, Deus não muda. Nós somos assolados, o homem pode variar às vezes. O homem pode às vezes estar no positivo, estar no negativo, mas Deus não muda. Ele é real, ele é sempre presente. Muitas vezes os homens desprezam valores, muitas vezes os filhos de Deus pensam até em desistir, mas Deus não muda, Ele é fiel a todo tempo. A palavra fala sobre isso. A palavra de Deus fala muito claro, que quando nós estamos na presença de Deus, estamos sintonizados com a glória de Deus, nós somos pessoas que vivem não apenas em gratidão, mas vivemos também, além da gratidão, a liberalidade no nosso coração. Diga assim comigo, Senhor Jesus, todos os dias, eu quero ter o meu coração liberado para a tua glória, para a tua obra, para o teu chamado. Nós vamos ter oportunidade agora de entregar uma oferta na presença de Deus. Nós vamos ter oportunidade agora de devolver os nossos dízimos ao Senhor. Nós vamos ter oportunidade agora de com alegria e gratidão no nosso coração, vir aqui ao altar, prestar o nosso culto em gratidão ao Senhor Jesus. Agora eu quero lhe convidar a nessa noite, colocar o teu coração nessa oferta que você vai apresentar diante do Senhor. Sabia que o Senhor fala através desse altar também? Sim. Quando você apresenta diante de Deus com gratidão a tua oferta, quando você traz a tua primícia, quando você apresenta diante de Deus com gratidão no teu coração pelas grandes obras que Ele vai fazer e tem feito, você levanta um altar na presença de Deus. Você coloca o teu coração e Deus fala com você através dessa oferta. Sabe por quê? Não é apenas dinheiro, é uma semente. Fala, eu trago na presença de Deus sempre sementes. E você sabe, melhor do que eu, baseado na palavra, que sementes dão frutos. E eu quero te convidar nessa noite a trazer uma semente na presença de Deus. Se você tem passado por momentos difíceis, momentos de assolação, se você tem enfrentado dificuldades onde o diabo tem tentado roubar os teus milagres, tem tentado assombrar a tua vida, assolar a tua mente, levante um altar essa noite na presença de Deus. Deus não precisa de dinheiro, Deus é o dono do ouro e da prata, mas Deus recebe com alegria sementes. Isso que você vai trazer, eu sei que é o seu melhor, porque é uma semente que você vai apresentar ao Deus vivo. Pastor, lógico, mas é em benefício da obra, sim. Sustento de missionários, sim. Manutenção da casa do Senhor, sim. Mas não adianta você vir por vir. É importante que você nessa noite coloque o teu coração aí. Apresente diante de Deus até aquilo que Ele deseja que você traga, para que o milagre aconteça. Eu creio que essa noite Deus pode mover a tua vida, através dessa demonstração de amor, e daquilo que abençoa. Você não é um empregado qualquer, você é filho ungido de Deus, e aonde você coloca as tuas mãos, a prosperidade, você abençoa. Eu sei que você também vai abençoar com o seu melhor, e sempre haverá provisão. 2013 é ano de atitude, é ano de exigirmos a graça de Deus também em nossas finanças, a graça de Deus em nossa vida abundante. E eu quero te convidar a levantar esse altar na presença de Deus. Vão estar sendo entregues os envelopes, você vai se colocar de pé. Se você nos visita, quer participar, seja bem-vindo. Mas não venha apenas trazendo, ore, fale com Deus vivo. Levante esse envelope, coloque a tua oferta. Senhor, eu vou apresentar a minha semente. Eu coloco o meu coração nessa semente. Se Deus especificou para você um desafio, traga com seu coração, mas fale com Deus vivo. Você sabe o que você precisa levantar. Você sabe aquilo que você precisa para 2013. E eu te abençoo na autoridade do nome de Jesus. Eu te abençoo na legalidade da palavra de Deus, porque a palavra que Deus vivo tem feito na nossa vida. Você recebe, amém?
Então saia do teu lugar, traga a tua oferta, traga o teu dízimo, a tua primícia. Venha participar também conosco nesta noite. Seja bem-vindo à casa do Senhor, amém? Enquanto nós vamos louvar ao Senhor com uma canção. Pode sair do teu lugar. Aleluia. Saia mesmo, saia profetizando. Creia nesse tempo de Deus na tua vida, no teu coração. Aleluia. Você fez o sol surgir. Louva o Senhor conosco. E a sua majestade, a sua voz. E eu conheço que tuas obras são tuas águas sobre mim. Sobre mim. Tua paz, está em ti. A igreja do Senhor. Sempre. Aleluia. Vem junto a ti. Eu quero estar. Declare bem forte. Oh Deus, não posso te deixar. Oh não, não posso te deixar. Eu posso te sentir. Eu deixaria tudo pra viver junto a ti. Louva o Senhor com essa canção, declare. Resgataste-me, Senhor, pra que toda a terra proclamasse o teu louvor. Sobre mim, tua face eu seguirei pra sempre. Eu preciso estar em ti sempre. Junto a ti, eu quero estar. Oh Deus, não posso te deixar. Eu preciso estar em ti sempre. Junto a ti, eu quero estar. Oh Deus, não posso te deixar. Oh não, não posso te deixar. Oh Deus, não posso te deixar. Amém. Nós jamais te deixaremos. Jamais. Jamais. Pode se sentar. Amém. Bota tua mão em teu coração. Deus, eu quero abençoar a tua igreja agora, Deus. Nessa noite, ó Deus, ministra nossas vidas através da tua palavra. Ministra as nossas vidas, Senhor, através de tudo que tu queres falar conosco. Nos edifica, Senhor, no espírito, na alma, no corpo. Edifica todos aqueles que assistem esse culto. Edifica cada um, desde o mais velho ao mais novo, aquele que está chegando.
Pai amado, nós queremos sair dessa noite desse lugar cheios, plenos da Tua presença. E te agradecemos porque a Tua presença é real nesse lugar. E sabemos que Tu vens e nos surpreende. Nos surpreenda essa noite com a Tua glória e a Tua presença em nós. Fala conosco no poder da revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo. Deus tem ministrado muito uma palavra ao meu coração. Está em Ezequiel 47, versículo 1. Vá abrindo lá no Velho Testamento. Algo breve, mas que Deus vai ministrar nossas vidas, o nosso coração, com sabedoria, com graça. Ezequiel capítulo 47. Se você não sabe, Ezequiel era um sacerdote que Deus chamou para ser profeta. E ele viveu numa época onde havia um rei chamado Nabucodonosor, onde o rei aprisionou muitas pessoas daquela cidade de Judá. E levou todos aqueles que estavam ali naquela cidade para Babilônia. Ezequiel era um sacerdote. E a palavra fala, a história comenta que Nabucodonosor resolveu pegar uma média de 10.000 presos. Só que a história fala que todos esses presos que ele escolheu para irem à Babilônia e ficarem exilados, eram presos nobres. Não era qualquer pessoa. E Ezequiel estava no meio dos presos, porque ele era um sacerdote do Deus vivo. Ficou exilado junto com a sua família. Morou com a sua esposa, próximo ao rio Quebar. Antes de lermos todo o texto, para que você entenda. E por isso, talvez você já ouviu falar que Ezequiel é chamado como profeta do ribeiro. E depois de 5 anos que ele ficou exilado, preso ali por causa dessa ordem do rei, nesse texto que nós vamos ler essa noite, Ezequiel lá no exílio, você imagina uma pessoa exilada, presa na Babilônia, uma condição que não era a condição dela, estava debaixo de uma escravidão. Ezequiel tem uma experiência com a glória de Deus, onde esse texto fala muitas coisas conosco, mas Deus quer falar em áreas específicas nessa noite. Ezequiel, nesse texto, Deus o desperta para começar um chamado a ter atitudes nobres mesmo no exílio. Mesmo no local onde não era talvez a sua natureza de existência, de nascimento. Ali Deus o visitou e falou com ele. Nós vamos ler aqui, abra a tua Bíblia comigo, Ezequiel 47, verso 1. Se você já abriu, você vai acompanhar comigo aí. Depois disso, me fez voltar à porta da casa, já vai falar da visão que ele está tendo. E eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Versículo 3. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ao rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado para o outro. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe,
porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde En-Gedi até Englai. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis. Serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um lado ao outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem acabará o seu fruto nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Que texto poderoso, irmãos! Que texto onde o Senhor fala muito profundamente com a nossa vida, através da experiência de Ezequiel. Ezequiel era sacerdote, como eu te falei. Após essa experiência aqui desse texto, onde ele vê a glória de Deus no exílio, ele recebe o chamado para ser profeta. Lá no exílio, o Senhor usa a vida dele, o batiza, vamos colocar assim nessa visão, para que ele possa ir falar aos filhos de Israel a palavra do Senhor. Ezequiel, mesmo no exílio, é chamado para ser instrumento de Deus. E ele tornou-se um poderoso homem, um poderoso profeta, aonde ele foi levado logo após a estar com o povo que estava debaixo de abominações que Deus não tolerava. Deus queria que houvesse uma limpeza, não é? Falando melhor, Deus queria que a glória dele estivesse no meio do seu povo. Por isso, ele chamou a Ezequiel. E a glória do Senhor, quando veio sobre a vida de Ezequiel, provocou nele atitudes que nem ele esperava. Provocou nele uma ação, aonde, quando ele foi até esse povo, ele conseguiu trazer arrependimento, conseguiu trazer mudança de vida, conseguiu fazer com que esse povo voltasse à palavra de Deus, conseguiu impedir que esse povo se misturasse com outros povos da Babilônia e entrasse em costumes que não eram do agrado do Senhor. Ezequiel foi usado por Deus através desse texto, depois desse texto, na sua vida como profeta, no seu chamado, através das atitudes que ele teve, para também profetizar grandes acontecimentos que o Senhor faria. Foi instrumento de Deus. Mesmo no exílio, foi um profeta que teve um chamado profético e se tornou um instrumento de Deus. Quantos aqui querem se tornar instrumentos de Deus nessa noite? Aleluia! Essa palavra é para nós, meu irmão. É muito interessante que a visão que esse profeta teve, para que você possa entender bem esse texto, essas águas que ele viu sair do templo, é exatamente como ele não apenas estivesse vendo, mas ele é convidado a mergulhar, a entrar, vamos falar melhor, nos mistérios que Deus tinha para a vida dele. Talvez você hoje, começando essa palavra, baseado nesse texto, esse homem tem a visão debaixo de um exílio. Eu te pergunto, será que você está exilado em alguma área da sua vida? Deus te convida a mergulhar nesses rios. Deus te convida a não ser uma pessoa superficial em relação à sua palavra. A palavra do Senhor, ela é poderosa para fazer infinitamente mais. E essas águas que esse homem de Deus, sacerdote, que você imagina, ele foi um preso nobre. Como eu lhe falei, média de 10 mil pessoas foram presas por esse rei. Ele era um sacerdote, ele tinha um ofício. Ele era um homem de Deus, mas foi preciso entrar no exílio para começar uma atitude nova de profeta. Por quê? E creio eu que essas águas não eram apenas águas, mas eram águas diferenciadas. Era um mover que Deus estava trazendo sobre a vida dele, de uma unção muito poderosa, aonde Deus queria que Ezequiel entrasse num nível de uma unção maior, vamos colocar assim, numa dimensão maior. Queria que ele entrasse também numa dimensão mais próxima, lá dentro da sala do conselho. Quantos querem estar na sala do conselho aqui? Quantos querem estar numa dimensão maior? Deixa eu te falar uma coisa. O rio, na palavra de Deus, quando nós olhamos em vários textos do Novo Testamento, é reconhecido, principalmente nesse texto, como uma profecia que vai se cumprir em Jesus. Jesus é o rio que flui no nosso meio aqui essa noite. Jesus é o rio que tem um poder transformador.
E o segredo, a essência de todo esse texto que você viu aqui no final, quantas maravilhas de profecias, né? Quantas bênçãos, ó, o rio viverá, aonde quer que você vá, vai ter multidão excessiva, não vai cair folha, vai ter fruto, as águas saem do santuário. Meu irmão, esse rio é Jesus, e Jesus deu a vida por nós, nos deixou o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o canal do rio de Jesus, do reino de Deus, dentro de nós aqui nesta noite, e Ele quer nos levar também a dimensões maiores, todos os dias. É o ano da atitude. Esse homem já tinha um ofício sacerdotal, era um homem usado por Deus, mas Deus o chamou para ser um profeta. Deus tinha uma ação que ia mudar a vida de muitas pessoas, para que trouxesse arrependimento. E não só apenas mostrou, mas o convidou a mergulhar neste rio. Convidou ele a estar às margens desse rio. Será que você tem andado perto do rio do Senhor nesse janeiro de 2013? Será que você tem já estado às margens do rio de Deus, para que 2013 o Senhor faça uma obra sobrenatural na tua vida? Quando nós estamos perto desse rio, a água, meu amado, ela tira toda a sede. A água traz frutos, a água alimenta. Jesus está na nossa vida para tirar principalmente, guarde uma palavra no seu coração, todo nível de esterilidade. Todo nível de esterilidade. Pastor, mas nós não vemos o nome de Jesus nesse texto de Ezequiel. Deixa eu lhe falar uma coisa. A visão foi tão poderosa que fala claro que saía do lado direito do trono. E se você é uma pessoa conhecedora da palavra de Deus, a palavra fala que quem está sentado do lado direito do trono é Jesus. Já há uma revelação aqui nesse texto. Já é um texto profético, onde fala exatamente do cumprimento do Messias, do cumprimento de Jesus, hoje na nossa geração, esse rio fluindo, mudando histórias, trazendo uma dimensão nova, nos usando na cidade de Volta Redonda, tirando todo o exílio do nosso coração, tirando a prisão, tirando toda a condição de passado, de humanismo, e nos fazendo profetas do Senhor, nos fazendo pessoas que vão levar uma palavra poderosa, e vão mudar a história, as condições que o diabo tem levantado e nos afrontado. Nós temos esse rio na nossa vida, porque o rio de Deus cura, o rio de Deus transforma, e se esse rio está em nós, e estiver em nós, nossa cidade terá uma história diferente, nossa família será diferente, nossa casa será diferente, nosso trabalho será diferente, porque nada vai secar, nada será deserto, tudo haverá abundância de Deus em nós. Essa é a palavra da verdade, meu irmão. Essa é a palavra da revelação do Senhor sobre nossas vidas. Deus nessa noite quer abrir comportas no nosso interior, para que a nossa vida flua. É tempo da tua vida fluir em todos os sentidos. Fala, eu desejo, Senhor, que a minha vida flua. Deus não fez nós. Vamos trazer para a nossa realidade esse texto, porque é um texto profético. Deus não quer que nós sejamos pessoas problemáticas dentro da igreja, na sociedade. Deus não quer que eu e você sejamos pessoas mal-humoradas. Não falo só na igreja, mas falo em todo lugar que você convive. Deus não quer que nós andemos sem brilho, sem uma condição de alegria, de rosto erguido. Nós temos Jesus de Nazaré, nós fazemos a diferença, nós temos o rio, e Deus vai trazer essa bênção na tua vida hoje. Há uma unção na minha vida, há unção na tua vida. É tão nítido que até quando você se acha rejeitado, quando você acha que você está apático na casa do Senhor, em João 15 o Senhor fala muito claro: eu escolhi a vós para que deis muitos frutos, e frutos que permaneçam. Não há maldição contra a tua vida, legalidade na palavra para você perder frutos, para você não ser uma pessoa frutífera. A bênção do Senhor está sobre ti, a bênção do Senhor está sobre nós, e nós temos um chamado para sermos profeta, para entrarmos na sala do conselho, para irmos além da dimensão, para que Deus nos use infinitamente mais tudo aquilo que sabemos, pensamos ou temos esperado. Deus tem surpresas para nós. Em 2013 nossa história será diferente, nós seremos vaso nas mãos do Senhor. Deus vai tirar todo exílio da nossa vida, lá no trabalho, na escola, na família. Um novo tempo de Deus vai inaugurar, porque o rio de Deus vai passar em todas as nossas áreas. Esse é o Deus que nós servimos. É o chamado desse profeta. Irmão, te expliquei um pouquinho de história. O homem estava no exílio, ele não estava na casa do Senhor.
Ele estava preso, tinha ofício, era sacerdote, tinha título, mas era profeta. A unção profética veio sobre ele. Deus visitou ele na hora da tribulação. Deus visitou ele na hora da prova. E eu te falo que essa situação que você tem passado, essa prova que você tem passado, essa tentação que você tem passado, Deus vai te visitar, vai fazer dessa condição uma nova história, para que você seja um profeta de avivamento, dê testemunho do chamado, porque você tem um chamado. Nós temos um chamado em Deus. E o diabo não vai aniquilar a nossa história em 2013. Seremos vaso de honra, vasos de avivamento. Aleluia! Esse é o chamado do Senhor. Não há exílio contra a igreja de Cristo. Deus mostra aqui nesse texto. O povo estava perdido. O que está parando a sua vida, meu irmão? Analisa. O que você não consegue vencer? Todos que mergulharam no rio, na vida de Jesus, que tiveram a vida de Deus, a vida de Cristo nas suas vidas, na sua vida, eles tiveram uma experiência de vida transformada. Se você já recebeu Jesus na tua vida, se você é filho, há uma transformação já feita dentro de você, e você precisa trazê-la à realidade, porque essa transformação vai constituir um novo tempo na tua vida. Você não pode ficar andando como você era antes de ter Cristo. Tem imagens do rio, que você mergulhe no rio, fica ali próximo, que é Jesus na tua vida. Tudo na tua vida será solucionado a seu tempo, no tempo de Deus, porque tudo tem um propósito. Fala assim comigo: tudo tem um propósito para a glória de Deus. Fala para o teu irmão: tudo tem um propósito para a glória de Deus. Muito interessante, né? Esse profeta, se você olhar no texto, vamos falar um pouquinho do texto. Saiu uma grande quantidade de água que saiu de debaixo do templo. O que eu falei para você? Que essa noite é noite de milagre para mim e para você. Nós estamos dentro do templo, nós estamos na casa do Senhor, nós entendemos a agenda de Deus para nós essa noite. Esse lugar está cheio de rio, está cheio da água do Senhor, e nós vamos mergulhar, amém? Para entrar no novo tempo. Agora, Ezequiel viveu etapas, e é muito interessante que Deus tem etapas de avivamento em nossa vida, em nosso coração. Primeiro, de repente aparece um homem que vinha medir, e mediu mais ou menos, vamos falar pela medida, uns 500 metros. E levou o profeta Ezequiel a passar por águas que batiam no tornozelo. Depois, mediu mais 500 metros, vamos usar esse termo, e passou pelas águas que chegavam nos joelhos. Depois lá a palavra fala que mediu mais um pouco e atingiu os lombos, a cintura do profeta. E logo depois mediu mais um pouco, e era um rio que o profeta ele não conseguia atravessar andando, só a nado. Ele tinha que mergulhar e nadar por causa da profundidade daquele rio. Agora é muito interessante que o próprio homem, a visão que Deus dá a ele, é feita uma pergunta a Ezequiel: filho do homem, você vê isso? Você está vendo o que está acontecendo? Nem você pode apoiar o seu pé. E assim o Senhor fala para mim e para você: meu filho, minha filha, você está vendo o nível de profundidade que eu quero te levar esse ano de 2013? Eu espero a sua atitude para nadar nas minhas águas, mergulhar na dimensão daquilo que eu tenho para a tua vida, porque é tempo de sobrenatural em áreas da tua vida, é tempo de milagres, é tempo de Deus estar no controle e levar você a dimensões jamais esperadas. Esse é o tempo de Deus para nós, dimensões que muitas vezes, você imagina, ele não podia colocar a planta dos pés, era um desafio. Era um desafio, meu irmão. Viver o sobrenatural, nós somos desafiados. Quem quer viver sobrenatural é desafiado a ter atitudes de fé. Todas as vezes que você procurar um sobrenatural, todas as vezes que você desejar de Deus uma dimensão nova, Deus vai lhe dar um desafio. Porque homens e mulheres de Deus são chamados a desafios.
Talvez ainda na porta não abriu como você espera, porque você já foi desafiado e não entendeu. Mas nessa noite Deus vai te desafiar novamente, vai lhe chamar um novo tempo, vai falar com você essa semana, e você vai mergulhar no rio, para que você entre nessa nova dimensão. Ah, meu amado, sabe o que é isso? Deus não queria que o profeta ficasse morto, ficasse com trauma, porque estava exilado, porque estava debaixo de uma condição de prisão na Babilônia, sendo um sacerdote. Deus queria que ele revivesse. Você está entendendo isso, amém? Eu entendo no meu coração que quando as águas chegavam no tornozelo do profeta, é como se fosse um renovo espiritual. Você imagina, né? 5 anos com a família lá, preso, tendo um ofício, eu não sei tão profundo a história, se ele ainda exercia como sacerdote, mas entendo eu que Deus deu um basta e o chamou para uma dimensão ainda maior, penso eu assim também, e entendo que essa visitação do Senhor veio, em primeiro lugar, para tirar todo o trauma, toda a religiosidade, talvez todo o desânimo, e trazer um renovo espiritual. Por quê? O inimigo levantou um cativeiro, através da vida do rei Nabucodonosor. Muitas vezes, vamos falar para nós, o inimigo levanta cativeiros. E quando nós entramos debaixo de um cativeiro, de uma condição aonde precisamos de um tempo novo, a primeira coisa que Deus faz, a primeira coisa que Ele vem ao nosso encontro, é nos renovar espiritualmente. Meu amado, não se entregue a cativeiros. Nessa noite o Senhor fala a mim e a você, baseado no Salmo 28. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio eterno, o refúgio salvador daquele que é ungido. O Senhor é a nossa força. Na hora que passamos por uma situação como essa, Deus quer trazer sobre a nossa vida, como trouxe esse profeta, a esse homem de Deus, uma ressurreição poderosa, uma força espiritual. Por quê? Para que haja na nossa vida cura, para que haja na nossa vida restauração, para que haja na nossa vida uma palavra de vida, uma palavra de esperança. As experiências que você passa às vezes no cativeiro, no deserto, elas precisam ser regadas pelo rio de Deus, para que você tenha testemunho para contar. O seu testemunho salva vidas. O seu testemunho produz na vida de pessoas sede pela palavra de Deus. E eu falo para você como profeta nessa noite, se você tem passado um cativeiro, se você tem passado em alguma área na tua vida, onde tem te atribulado, busque ao Senhor essa nova dimensão, peça ao Senhor a visão aberta, para que você viva o testemunho dessa situação, porque atrás dessa situação, toda a tua família será salva. Muitos que têm te observado, estão com sede da palavra, e o seu testemunho será testemunho de honra, para que eles recebam o Senhor Jesus. Nós não fomos criados para ficar em cativeiros. Não fomos criados para ficar travados pelo inferno. A dimensão espiritual traz avivamento, irmãos. Traz um renovo. Imagine quando as águas já estavam lá nos tornozelos do profeta. O que era aquilo, pastor? Vamos entender como o início de uma caminhada da vida espiritual. Porque ele já estava mergulhado na experiência da visão. Eu imagino o êxtase espiritual que ele entrou. Lá no passado, se você olhar a história desse povo, do povo de Israel, sabe o que tinha lá? Havia seca. A nação estava estagnada. E Deus queria trazer um tempo novo de vida espiritual. Então precisava de um profeta. Precisava de alguém que entrasse em uma dimensão, que tivesse uma vida, uma experiência para contar de testemunho e trazer novidade de vida espiritual. Meu amado, Israel estava sem esperança. Estava se misturando, contaminando. Mas Deus queria trazer um tempo de avivamento. Sabe o que é isso? Deus usa a nossa vida espiritual para trazer avivamento em todos os lugares que nós pisamos com a planta dos nossos pés. Não importa se a tua casa, nem todos servem ao Senhor Jesus. Não importa se há perseguição no seu trabalho. Não importa se aonde você vai, hoje estão tendo inveja de você ou te perseguem. A tua vida espiritual vai fazer a diferença. Porque o Senhor dá ordens aos anjos a teu respeito, para que você brilhe, para que você seja testemunho e tenha luz. A nossa vida espiritual, ela vai ficando mais forte, pastor. Sim, quando a nossa fé é nutrida pela palavra. Ah, meu amado,
Você tem um chamado, diga eu tenho um chamado. Por isso você precisa que a tua fé todos os dias esteja nutrida. Em edificação, na prática da palavra, no jejum, vamos entrar 21 dias de jejum. É necessário que você entenda que a tua vida espiritual vai entrar num tempo novo e vai trazer intervenção em muitas situações contrárias que tem assolado. Porque avivamento traz vida. Fala comigo, o avivamento traz vida. Vamos falar mais forte? O avivamento traz vida. Na igreja, na minha vida. Estende a tua mão, Senhor, na vida do meu irmão. Fala assim, o avivamento na minha vida. Fala para o teu irmão agora, vai te abençoar. É verdade. Isso é vida espiritual. É o legado que nós temos baseado em Deus. Agora o que o diabo quer, pastor? Ele quer derrubar de todas as maneiras, a sua vida espiritual. Ele não quer que você leia a palavra, para que você não tenha uma experiência como esse profeta teve, para que você fique debaixo de exílio às vezes da alma, situações que te prendem. Mas nessa noite o Senhor vai quebrar todas essas situações, amém? Nessa noite nós vamos ter a vida espiritual. A nossa vida espiritual entrará num tempo novo. É muito interessante quando a palavra fala aqui também. Vamos falar dos joelhos. Vamos falar da oração. Joelho lembra a oração, não é? Acredito eu que para mudar a história daquele povo, esse profeta que entrou numa nova dimensão, precisou ter uma vida de oração perseverante. Sabe o que a oração faz? Ter intimidade. Nessa noite o Senhor quer renovar nossa intimidade com Ele. O Senhor nos convida a entrar na prática da oração, para começarmos a avançar mais. Sim, pastor, sim. É importante, a igreja primitiva, meu amado, se você acompanhar a palavra de Deus, lá em Atos 2, não precisa abrir. Haviam sinais, prodígios, maravilhas, porque o povo perseverava na prática da oração. Deus fazia. Havia temor do Senhor, havia uma fé profunda. Saulo que perseguia, você conhece a história do apóstolo Paulo? Lá em Atos 9, se você ler, não precisa abrir. Mas Saulo, ele se converteu, era um homem que matava cristãos. Lembra de Pedro, na prisão? O povo orou, o povo intercedeu, o que aconteceu? As prisões caíram. A oração tem um poder sobrenatural. Esse profeta, com toda certeza, ele começou a ter uma intimidade com Deus para ter a revelação como profeta. Nessa noite o Senhor nos convida também a ter um tempo de intimidade, um tempo de aproximação na oração, porque a oração ela muda a história. A oração é como um clamor. Fala comigo, clamor. E o clamor é o único meio que você tem de ter como arma espiritual de vitória. Quando você ora com base na palavra, você coloca o inimigo embaixo dos seus pés. Ele não pode contra a tua vida. Quando você dedica a tua vida em oração, aquilo que parece que não vai acontecer, acontece. Por causa da sua fidelidade diante do Deus vivo. A oração faz parte da nossa essência como vencedor. A oração faz parte da nossa vida, para que nós tenhamos acesso ao sobrenatural. Existem situações que não vai ser na tua força do teu braço. Existem situações que não vai ser através da oração de um pastor, de um aconselhamento, mas vai ser através da sua intimidade. E todas as vezes, guarde isso, que o inimigo começa a roubar a tua vida de oração, é porque ele não quer que você entenda que você é um profeta, que você tem um chamado. Ele não quer que o ânimo do Senhor esteja na tua vida. Se você tem perdido o ânimo, nessa noite Deus quer te restaurar. Deus quer trazer um tempo novo. Você está entendendo essa palavra, amém? Diga, eu quero a restauração de Deus na minha vida. Você imagina? Vamos falar um pouco do outro texto, versículo 4. Quando fala que as águas estavam ali nos lombos, na cintura do profeta. Ah, meu amado, esse profeta estava exilado, como já falamos. O povo também estava debaixo de uma condição de contaminação, aonde esse profeta estava sendo levantado para trazer um tempo novo. Você imagina, o povo de Israel não estava de acordo com o que Deus queria para que a glória dele viesse. Quando nós não estamos de acordo com aquilo que Deus quer, a glória não vem. Porque Deus não é 95%. Deus não tem intimidade com o homem em 80%. Você pode estar na tua vida espiritual 99,9%. Eu te confronto, a mim e a você,
nós ainda não estaremos no centro do que Deus quer. A intimidade com o Senhor, com os seus ungidos, é 100%. Deus espera uma entrega total. Diga, eis-me aqui, Senhor. É verdade. Esse povo estava debaixo de contaminação. E o que estava acontecendo, pastor? Estavam estéreis na espiritualidade, não tinham vida abundante. E quando nós não estamos 100% com o Senhor, nós não temos vida abundante. Nós vivemos um tempo até de esterilidade na nossa vida, em todas as áreas. E nós estamos no mês de janeiro de 2013, ano da atitude. Eu te abençoo agora e falo na autoridade do nome de Jesus: você não será estéril em 2013. Você vai ser uma pessoa frutífera, uma pessoa abençoada. Tudo que você colocar as mãos vai prosperar. É verdade. Por quê, pastor? Você não entende que ele precisava entrar, que Deus o chamou. Aquele povo ia ficar numa condição de perdição na alma, no espírito. Nós hoje, o inimigo tenta trazer esterilidade, sim, através da religiosidade. Cancela todo o nível de religiosidade na tua vida hoje. Meu amado, se você está tendo pensamentos na tua vida que são destrutivos, pensamentos na tua vida que roubam o teu chamado ministerial, o chamado que Deus tem com você em 2013, através da sua atitude, pensamentos que não são edificantes, hoje é de você lançar no abismo. Porque Deus prometeu e Ele vai fazer. Se Deus falou, meu amado, o inimigo vai tentar trazer pensamentos de mal, pensamentos malignos, carnais. Porque a obra maligna é essa, é obra de destruição, é religiosidade. Satanás tenta todo dia na nossa vida trazer essa esterilidade espiritual. Não é à toa que Efésios 10, se você nunca leu, leia na tua casa. O apóstolo Paulo, ele fala que nós jamais devemos desprezar os desígnios de Satanás. Sabe por quê? Porque Satanás ele se transforma em anjo de luz para tentar enganar seus próprios escolhidos. Imagina nós que somos de Deus. Então há desígnios do inferno para lutar contra a nossa vida abundante, para lutar contra o nosso chamado, para fazer a gente não andar nas margens do rio, para fazer a gente não mergulhar nas dimensões que o Espírito Santo tem para nós que nós não cumpramos o chamado. Ou seja, o que o diabo quer, pastor? Talvez isso combine com a tua vida e analise o teu coração. Deus quer que você seja uma pessoa vazia, uma pessoa que não reproduz a vontade de Deus. Ah, pastor, 2012 foi péssimo, 2012 eu tentei, eu achei que o chamado era nessa área, eu fui aqui, mas eu me decepcionei. Meu amado, cuidado com a hierarquia do inferno, porque ele quer destruir tudo aquilo que você já construiu através da autoridade do nome do Senhor. Pastor, fala melhor sobre a hierarquia. Vamos passar rapidamente para você entender um pouco dessa parte da esterilidade, que é muito importante para o nosso coração, de forma breve. O diabo usa principados, sabia? O que são principados, pastor? Talvez você já ouviu, mas são príncipes que dominam em áreas espirituais, para que você fique travado, impede você de entrar em dimensões aonde os propósitos espirituais de Deus para você ter atitude e agir, eles não acontecem. Você imagina, não tem nada a ver lá com o Velho Testamento, mas se os principados fossem visitar Ezequiel e aprender a dimensão, ele não ia conseguir ter esse tipo de visão. Há uma resistência espiritual, meu amor, todos os dias, para que eu e você não entendamos o que é estar às margens do rio, não entendamos o que é estar mergulhados em Cristo, para que a nossa vida fique limitada. Se você começou o ano e está vendo a tua vida limitada em alguma área espiritual, na alma, no serviço, são agentes do inferno que estão se levantando. Porque o diabo sabe que Deus tem um campo reservado para a tua vida. Um campo que você vai avançar, que você vai ter atitude, mas ele não quer que você entre. Porque todas as vezes que eu ando no campo do Senhor, que eu entendo o que Ele quer, isso é sinal que eu estou às margens, estou mergulhado no Senhor, sabe o que vai acontecer? O diabo não quer que você entre.
Porque o campo do Senhor tem revelação. Nós não podemos andar longe da revelação de Deus. Tem revelação para cada um de nós. Imagina as potestades, se você nunca ouviu falar. Leia sobre batalha espiritual. As potestades, elas vêm no âmbito espiritual. Pastor, como assim? Elas entram na vida da pessoa, muitas vezes para trazer confusão dentro de casa, na família. Começar 2013 dentro de casa com uma confusão tremenda. Entra na vida do ser humano, sabe para quê? Para não deixar você mergulhado no rio, às margens do Senhor, e ter problemas de relacionamento com pessoas, problemas de relacionamento com você mesmo, dentro da tua casa. A potestade, ela faz de você até uma pessoa tímida, porque uma pessoa tímida, ela tem vergonha até de ter intimidade com Deus. Uma pessoa tímida, ela tem vergonha até de se expor na presença de Deus. Ela tem vergonha de ser luz nos locais que Deus a leva. Mas hoje nós cancelamos todo o nível de principado e potestade na tua vida. Vamos falar dos dominadores. Talvez você já ouviu falar. Dominadores, guarde isso, eles agem em campo pessoal. Como assim, pastor? São demônios específicos que vêm para cada pessoa. Existem dominadores para cada um de nós. Sabe para quê? Para fazer ações contrárias àquilo que Deus nos direciona na obediência. Por isso que quando eu recebo Jesus, eu sou limpo interiormente. Por isso que eu preciso estar mergulhado em Jesus. Por isso que eu preciso estar perto da fonte. Sabe por quê? Porque eu estarei seguro. Eu não vou andar na onda contrária. Eu não vou ser um rebelde, não vou ser um desobediente, mas eu vou entender os comandos de Deus para a minha vida. Você está entendendo isso, amém? Ou seja, pastor, todas essas áreas do inimigo, sabe o que ele quer? Descaracterizar você, descaracterizar a tua saúde, descaracterizar o teu avanço, a tua personalidade, descaracterizar o teu sucesso, descaracterizar você como filho de Deus, como ungido. Mas nessa noite Deus vai te dar veste nova. Você é ungido do Senhor. Não vai haver descaracterização na tua vida, porque você é servo de Deus. Você está entendendo isso, amém? Nós somos feitos, meu irmão, à imagem e semelhança de Cristo. Você precisa entender que nós somos feitos para ter controle, para sermos plenos em todas as situações da nossa vida. Eu não sou problemático. Fala comigo, eu não sou problemático. É verdade. Você não é uma pessoa sem vida. Você não é uma pessoa sem perspectiva de futuro. Os dominadores querem roubar teus sonhos. Os dominadores querem roubar aquilo que Deus falou a teu respeito. Os dominadores não querem que você fique à margem do rio. Os dominadores não querem que você viva a vida de Deus. Não querem que Jesus seja pleno na tua vida. Mas nessa noite eles estão lançados no abismo. Levanta a tua cabeça, resgata a tua promessa, afirma o que Deus vai fazer, porque nessa noite Ele vai começar a fazer na tua vida. Não curve-se diante de dominadores. Não se curve diante de humanismos. Não se curve diante de condições que você vê. Você não anda pelo que vê, mas você anda pelo que crê. Jesus faz a diferença na tua vida, na vida da igreja. O rio vai te inundar, você vai mergulhar e você vai envergonhar o inimigo. Porque ele está tentando com o seu exército não deixar que você tenha visão, não deixar que você tenha experiência como esse homem teve. Para você pensar que está exilado, debaixo de condições de derrota. Sabe o que é isso? Libertação, pastor. Sim. Sabe o que é isso? Entender que Deus tem vida abundante. Sim. Aquilo que Deus começou na tua vida, meu amado. Como diz Filipenses 1. Eu guardo muito esse texto na minha cabeça. Eu tenho certeza que Deus será fiel para aperfeiçoar e terminar os propósitos dele na tua vida. Não haverá aborto. Você é homem de Deus, mulher de Deus, homem de honra. Vai acontecer em 2013. Toma posse, porque você vai mergulhar no rio. A bênção é tua. Não haverá hierarquia espiritual contra a tua vida. É verdade. Vamos falar mais fácil. Fala para o teu irmão assim: eu e você fomos chamados para andar na contramão do mundo. Fala assim: eu e você fomos chamados para andar na contramão daquilo que o inferno planejou. Fala assim para o teu irmão: tá brava a luta, fala. Tá difícil, mas é porque a gente está na contramão do inferno. Jesus é maior.
Jesus é maior. Sabe por que você veio aqui? Porque Jesus é maior. Estava lá na agenda do céu hoje. Fala teu nome bem alto. Não entendi, fala mais alto ainda. Estava lá na agenda de Deus, esse meu sacerdote, porque nós somos sacerdote real de Deus, vai na minha casa, ele vai mergulhar no meu rio, eu vou chamar ele para ser profeta, ungido, e a história dele vai mudar. Ainda que haja contaminações, situações, ele vai fazer diferença. Você essa semana vai fazer diferença. Vai buscar Deus, vai ter vida de oração e a sua história vai ser outra. É dimensão. Esse é o segredo, meu irmão. Você está entendendo essa palavra, amém? Ah, pastor, mas você não tem noção de quanta resistência. Você não tem noção